bom estarmos reunidos mais esta manhã. Tive uma boa noite de sono, dormi um sono profundo, repousante. Espero que vocês também tenham tido a mesma experiência. Nosso coração está com esta família que agora luta e clama ao Senhor pela sua bênção. Eu creio que as nossas apreensões e as nossas orações caminham juntas, não é? O Senhor conhece também as nossas apreensões, as nossas preocupações, e o Senhor ouve as nossas orações. Que a bênção do Senhor esteja com todos. Feliz dia às mães, que se sintam abençoadas, renovadas, que sejam honradas. Eu perdi minha mãe já há alguns anos, minha mãe já descansa no Senhor, mas tenho a mãe dos meus filhos, com muita gratidão no coração. Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui autorizado. Quando eu recebi o convite, eu falei: amor, é bem no domingo do Dia das Mães, tudo bem? Ela falou: tudo bem, eu não sou sua mãe. É uma brincadeira que a gente fazia lá em casa, né? Porque há alguns anos atrás, meus filhos já adultos, né? E já com mais dinheiro que o pai de vez em quando, né? E alguém perguntou: o que você vai dar para a Tânia? Eu falei assim: nada, ela não é minha mãe, né? Quem tem que dar presente são os filhos dela, né? E aí, fiz essa brincadeira em maio, né? Em agosto eu já levei o troco, você não é meu pai, então ficou tudo certo. Então, mas eu quero que vocês saibam, né, que eu fui autorizado. Vai dar certo esse negócio? Põe aqui no dia. Isso. Fui autorizado a estar ausente no Dia das Mães, né? Não é nenhum tipo de preocupação lá em casa, mas, meu amor, Deus te abençoe, é uma alegria ser pai de seus filhos, né? O domingo de manhã, no Dia das Mães, a gente sabe que a igreja sofre o desfalque, não é? Lá também deve estar do mesmo jeito. Meu companheiro com quem dividimos, aliás, ele é o professor da sala de EBD e eu sou o substituto. Quando ele não pode, eu sou o substituto. E ele mandou uma mensagem ontem. Algumas pessoas pediram para a gente abrir mão da sala. Falei: tudo bem, pode suspender. Por quê? É o dia dos maridos irem para a cozinha. Não é não? Não ouvi nenhum amém aqui, né? É dia dos maridos irem para a cozinha. Não funciona. Aqui no Tocantins não funciona isso, né? Isso é só em Brasília, né? No Tocantins o homem pelo menos leva no restaurante e paga o almoço. Aí sim, aí tudo bem, né? Melhor, né? Mas aqui, como o pastor de vocês é um cara muito inteligente, ele não queria ir no restaurante pagar o almoço para Tati. Ele também não queria ir para a cozinha. O que ele fez? Armou esse esquema para ter uma festa e todo mundo fazer o almoço e ele ficar livre do dever. Tá vendo? O pastor de vocês é um cara muito inteligente. Parabéns, Lucas. E eu descobri uma coisa, gente. O sobrenome da família é Luz. Lá na PIB eu tenho o Jorge Melo Luz, que é mais ou menos o mesmo modelo, mesmo biotipo. E o Jorge canta assim, e o Jorge vai para cá, e o Jorge vai para lá. O para lá e para cá, quem é que faz na igreja? É teu parente, eu não tenho dúvida, Lucas. Eu estou doidinho para já mandar o vídeo do culto aqui, falar: Jorginho, achei teu primo. É impressionante a semelhança, é sério. Uma hora vocês acham lá no louvor da PIB, vocês vão ver um modelinho desse também, assim, 1,5 m, troncudinho, bem rubuculoso, pulando do mesmo jeito, cantando do mesmo jeito, mas é parente, não tenha dúvida. Só que o Jorginho já chegou nos 50, é mais velho que você, tá? Mas vocês precisam se conhecer. Quando você for a Brasília a próxima vez, não deixe me avisar com antecedência, para a gente marcar o encontro de vocês dois, vocês fazerem um louvor lá, vai ser legal, vai ser bom demais, não é? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, muito agradecido por todo o carinho, por todo o amor, por toda a simpatia de vocês. Que Deus possa também nos usar e retribuir de alguma forma a esse acolhimento tão generoso de vocês, tá bem? O texto que vocês escolheram é um texto interessante, como eu falei já ontem à noite. É um salmo denso, é um salmo profundo, que nasce no momento de confronto. E o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós conversamos ontem sobre essa questão do que é a pureza, é de fato o enfrentamento do pecado, né? Pureza
diante de Deus tem a ver com a purificação que nos é outorgada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a segunda frase de Davi nesse verso 10 é: renova dentro de mim. Vocês usaram uma tradução, um espírito estável. A tradução que eu leio, a Nova Almeida atualizada, renova dentro de mim um espírito inabalável. E eu quero me fixar nessa ideia daquilo que é inabalável, ao invés da palavra estável, porque estável é aquilo que não pode ser abalado, aquilo que não se altera. É como uma casa, usando a metáfora de Jesus lá no Sermão da Montanha: quem ouve as minhas palavras e obedece é como quem faz uma casa sobre a rocha. Vindo o vento, vindo a chuva, essa casa permanece de pé. Então é a ideia daquilo que não se abala, daquilo que não se move, mesmo enfrentando as intempéries, mesmo enfrentando o vendaval, mas permanece firme. Davi está falando de si mesmo. Renova em mim. É sinal que é uma experiência que ele já havia vivenciado. Mas no momento em que ele faz essa oração, em que ele canta essa oração, e eu imagino Davi com a sua lira ou com a sua harpa, fazendo acordes menores, melancólicos, cantando na presença do Senhor essas frases tão doloridas em seu coração, quando ele pede a Deus que renove dentro dele um espírito inabalável, porque essa não era a condição que naquele momento ele estava vivenciando. Quando ele diz, renova em mim um espírito inabalável, é porque ele estava abalado. Quando ele diz renova, é porque ele perdeu essa condição que antes ele tivera. E no Antigo Testamento, quando você tem espírito, nós somos tricotomistas hoje em dia na nossa linguagem, né? Então nós falamos sobre corpo, alma e espírito, fazendo distinção. Embora a gente não tenha muita clareza em como distinguir uma coisa da outra, eu não vou ficar dando aula de teologia aqui, porque eu já superei essas coisas, né? Para mim, não há separação entre corpo, alma e espírito. O homem é uma totalidade. Só que nós somos seres complexos, nós não somos seres simples. Nós temos uma parte física, que nós chamamos de corpo. É físico, é tátil. Nós temos uma outra parte que é metafísica, que está além do físico, que nós chamamos de alma. E há uma outra parte que é mais religiosa, vamos dizer assim, que a gente chama de espírito, que está além dessa alma, porque é como se a alma fosse uma coisa muito pessoal, minha, é o meu eu interior. E o meu espírito é alguma coisa que está dentro de mim, que nem eu mesmo consigo definir o que é. Então a gente usa a palavra espírito para isso, para aquilo que a gente não define, porque o que está mais perto de espírito é o vento. Por isso que em João 4, Jesus fala, o Espírito, quem é nascido do Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. A coisa mais próxima de Espírito, por analogia, é o vento. Hoje nós sabemos que é o ar em movimento, são os átomos, as moléculas em estado gasoso, mas naquela época o vento era uma força que eles não conseguiam explicar. O que é isso que passa por mim, que move as folhas, que faz as pedras cantarem no alto das montanhas? Que é isso que sustenta o voo da águia nas alturas? Mas eu não consigo enxergar, eu só consigo sentir. Eu não sei de onde vem isso que se desloca, e eu não sei para onde vai. A isso eles chamavam de espírito. Tanto no hebraico como no grego, duas línguas tão diferentes, duas culturas tão diferentes, a mesma palavra que define vento, define espírito. Ruach em hebraico, pneuma em grego, serve tanto para vento como para espírito. Então nós sempre pensamos, nós não, né? Na época da Bíblia, eles, de início, no Antigo Testamento, alma e espírito é como se fossem dois nomes da mesma coisa. Mas lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando quer falar da totalidade do ser humano, o apóstolo Paulo já vai usar
que Deus santifique corpo, alma e espírito. Paulo já fala então em algo que divide a alma e o espírito, como o autor de Hebreus vai dizer. Só a palavra de Deus separa a alma de espírito. O que é isso? Eu também não sei. Só Deus consegue dizer até aqui é alma, a partir daqui é espírito, e o que é isso? Então hoje eu já superei essa crise, já que eu não posso entender, o homem é uma totalidade. Eu sou um ser complexo. Tem muitas coisas dentro de mim. Mas hoje também nós dizemos que não somos apenas corpo, alma e espírito. Somos seres econômicos, somos seres políticos, somos seres sociais, não é? Enfim, nós somos pessoas bastante complicadas. Temos muitos aspectos da nossa vida. Nós somos como um diamante. Um diamante lapidado, ele tem muitas facetas. A luz incide. Então ele está falando do seu homem interior. Que eu sou lá dentro. E pensemos um pouco na história de Davi. Quando ele ora, renova em mim um espírito inabalável, renova em mim um espírito estável. Eu gosto de pensar aqui que Davi, nesse momento do seu trajeto, ele está amedrontado. Quando o Senhor se afastou de mim, eu senti medo. Ele está aqui amedrontado. E é por isso que ele pede que Deus renove um espírito inabalável. Quem é Davi? Davi é aquele rapazote novo, que está lá cuidando dos rebanhos do seu pai, quando aparece um leão, e toma lá uma res, e ele vai lá, enfrenta o leão e mata o leão. Outro dia aparece um urso, ele vai lá e mata o urso. Aí um dia, Davi, mineiro que era, lá de Barbacena, foi entregar queijo na guerra, no campo de batalha, e lá no campo de batalha está de um lado o exército filisteu, do outro lado o exército de Israel, sob o comando de Saul, e desceu lá um homem de mais ou menos 2,30 metros de altura, que naquela época é muito raro. A altura média, na época do rei Davi, era 1,60 m. Os esqueletos achados da antiguidade, em geral, são de pessoas baixas, 1,50 m, 1,60 m, é a altura das pessoas. Não é? Quem foi a Portugal, já viu a cama dos reis de Portugal? Gente, é engraçado demais. Camas pequenas, por quê? Porque há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, as pessoas eram todas mais baixas. A geração, amém. Napoleão era pequeno, ensinei essa para o Lucas. Dizem que Napoleão falou assim: Deus me fez pequeno para que todo homem, ao falar comigo, tenha que baixar a cabeça. Autoestima resolvida. Ele podia ser baixo em estatura, mas tinha alta autoestima. Então, na época de Davi, pense nas pessoas mais ou menos assim. De repente aparece um cara com 2,20 metros, 2,30 metros, gritando lá: ei, para que morrer muita gente? Bora lá, 1 contra 1. Eu contra 1 de vocês aí. Então é o Golias que enfrenta o Davi. Vocês conhecem a história, aprenderam lá na escolinha, departamento infantil. Davi fala: ei, não vai descer ninguém não, para enfrentar aquele cara lá que está ofendendo vocês, xingando a gente. Quem é o campeão do rei, cadê? E o rei Saul era mais alto em Israel, do pescoço para cima, Saul era mais alto. Então é uma família mais alta, a família de Saul. E ninguém se habilita, ninguém se apresenta para a guerra. Mas Davi fala: eu vou. Mas como você vai? Você não tem experiência de batalha. Eu já matei um leão, já matei um urso. Está faltando o terceiro troféu lá em casa. Essa cabeça desse gigante aí, acho que vai ficar legal na parede lá de casa. E vocês conhecem a história. Ele vai lá com a sua funda, crava uma pedra na cabeça do gigante, o Golias cai tonto, desacordado, ele pega a espada. É meio sanguinário essa história. Não sei porque a gente conta para as crianças essas coisas, né, gente? A gente também fica ensinando essa violência para as crianças, né? Hoje em dia a gente nem pode mais falar essas coisas que dá crime. Então, assim, Davi era esse cara que tinha coragem.
Davi era corajoso. Você tem 7 irmãos. Está lá no campo sozinho, cuidando do rebanho. Aparece um leão. O que é que você faria? Eu voltava para casa e falava: pai, deu ruim. Tem um leão rondando o rebanho e já comeu uma. Chama meus irmãos aí para a gente ir lá pegar o leão. Foi o que Davi fez? Não. Quem está cuidando do rebanho sou eu. Quem tem que enfrentar essa parada sou eu. Isso aqui é problema meu. Vocês estão entendendo? Eu acho que é por isso que quando Deus olhou lá de cima, Deus já tinha rejeitado Saul. Saul era muito teimoso, muito rebelde, não tinha um coração obediente. Não deu certo. O grande atributo de Saul era a sua altura. Mas quando diz quanto maior a altura, maior a queda. Então Deus já tinha rejeitado Saul. E Deus estava procurando um outro. É por isso que eu acho que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Na minha opinião, é isso aí. Deus estava procurando um rei para Israel. Quem é que vai cuidar do meu rebanho? Quem é que vai cuidar das minhas ovelhas? Saul não deu certo. Rapaz, aquele menino ali é bom demais. Deus goiano, né? Um Deus goiano fala: que menino bom. Já matou um leão, já matou um urso, por causa de ovelha. Eu acho que eu vou pegar o meu rebanho e vou deixar ele cuidar. Porque ele é corajoso, valente, decidido, comprometido. Então Davi era esse tipo de homem. Corajoso. Não teve medo de leão, não teve medo de urso, não teve medo de gigante. A história é interessante, né? Depois que Davi mata Golias, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 18, Davi começa a ficar famoso. As mulheres começam a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Aí o rei Saul vai ficando enciumado. E Saul decide se livrar de Davi. Mas como é que eu faço? Davi é um herói. Todo mundo gosta de Davi. Bom, mas já que Davi é guerreiro, em vez de eu matar Davi, eu vou fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. E aí, olha, se você ler o capítulo 18 lá, Saul chega para os amigos dele e fala assim: fala para Davi que eu estou querendo dar uma filha em casamento para ele. Mas o dote que eu quero é 200 prepúcios, 100 prepúcios de filisteu. Prepúcio, você sabe o que é, né, gente? Fazer a operação de fimose e tirar o anelzinho lá da ponta. Olha que dote doido. Mas o que Saul queria? Que Davi ficasse animado com esse trem de ser genro do rei e fosse lá enfrentar filisteu. Uma hora Davi ia se dar mal, Davi ia morrer pela mão de algum filisteu. Mas dali a pouco chega Davi com um balaio, com 200 prepúcios de filisteu. E aí, rei, está aí o dote. Bota alguém para contar. Davi era esse tipo de homem. E ele se torna genro de Saul. Mas Saul quer matar Davi. E ele vai tramando contra Davi. Davi foge para o deserto. Com ele se reúne um bando de renegados, de foras da lei, de gente desprezada, de despossuídos. E Davi, durante um tempo, vive pelas cavernas e pelos desertos, vai inclusive na terra dos filisteus, enfim. Davi passa os seus perrengues, passa a sua luta. Mas Davi sempre confia em Deus. Então, muitos salmos que a gente lê de Davi tem a ver com essas expressões de confiança em Deus, de segurança em Deus. Ontem eu citei o Salmo 18 e eu poderia citá-lo de novo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Davi era um homem que confiava em Deus. Davi tinha sua segurança no Senhor. Laços de morte me cercaram. Torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam.
Davi fugiu uma vez durante a noite. A esposa dele, Mical, falou: meu pai vai te matar, foge. Saul já tinha tirado uma lança contra Davi, Davi se desviou, a lança cravou na parede. Aí Mical falou: olha, foge, porque senão meu pai te mata. Mical colocou um ídolo na cama, um amontoado lá de peles, e simulou como se fosse o corpo de Davi, e Davi saiu pela janela e fugiu. Tramas de morte me surpreenderam. Gente conspirava contra Davi, seu próprio sogro. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então essas experiências de salmos que Davi canta, de socorro, de livramento, tem a ver com essa sua vivência. O campo de batalha, o enfrentamento. Não são apenas expressões metafóricas como nós fazemos. Nós falamos assim, né? Os meus inimigos. Que inimigo a gente tem, gente? A gente é crente, a gente nem tem inimigo. Se alguém não gosta de nós, o que é que a gente faz por ele? A gente ora por ele. O cara fala mal de nós, o que é que a gente faz? Fala bem dele. O cara deve para nós, o que é que a gente faz? Cobra. Mas se ele não pagar, o que é que a gente faz? Prende ele? Perdoa, esquece, deixa para lá. Espera que Deus nos dá mais. Mas cobra primeiro, viu, gente? Tenta, né? Tenta receber, faz favor, né? Pelo menos negativo o nome do cara no SCPC, para ele não dar tombo nos outros também, né? Mas a gente não tem inimigo. Batalha, a gente fala de batalha, mas o que é batalha para nós? É acordar às 7 horas da manhã e trabalhar. Voltar para casa, brigar com a mulher, que a mulher fica também amolando a gente, né? De vez em quando. O que é batalha para nós? São as lutas da vida, né? As dificuldades, os problemas que acontecem com todas as pessoas. Mas Davi não, Davi é diferente. Davi está falando de batalha, não é essas guerras de drone. Olha as guerras de hoje, né? O Paquistão mandou 200 drones contra a Índia, e a Índia derrubou 180. A Índia mandou os drones contra o Paquistão. Eles estão jogando videogame agora, as guerras agora é de videogame, gente. É alguém lá numa sala pilotando um drone, o drone cai. Eu sei que acaba em morte. Mas na época de Davi era guerra de escudo, espada, corpo a corpo, soldado a soldado, sangue, suor e lágrimas. Então Davi foi um homem de campo de batalha mesmo. Então quando ele fala dos inimigos, ele está falando de conspirações, assassinatos, traição. Infelizmente era o mundo mais violento. A gente acha o mundo de hoje violento. Tem gente que pensa que o mundo piorou, né? Irmãos, o mundo está muito mais civilizado. Nós vivemos numa época de muito mais civilidade. Nós chamamos hoje de civilização, direitos civis, direitos dos homens, direito da mulher, direito do idoso, direito da criança. Nós vivemos num mundo muito melhor. Isso é tudo fruto do quê? Do crescimento da humanidade, principalmente pelos princípios cristãos que se difundiram. Graças ao bom Deus, nós aprendemos a ser gente. E não ficar fazendo guerra a troco de nada. Olha esse texto de Davi. Na época que os reis costumavam ir à guerra, Davi ficou no palácio. Os reis iam fazer guerra por quê? Estavam entediados. Gente, o que nós temos que fazer hoje? Vamos arrumar uma confusão? Vamos arrumar uma guerra? Vamos matar uma meia dúzia de 3 ou 4 lá, e depois a gente vê quem sobrevive? Era uma época doida. Sangue pelo sangue, violência pela violência, a troco de nada. Nós vivemos numa época muito melhor. Então Davi era um homem de guerra. Vocês sabem que quando ele quis construir o templo, Deus falou: não, Davi, tem muito sangue na tua mão. Eu vou dar paz ao teu filho, e o teu filho faz o templo. Então quando ele faz esta oração: Senhor, me dá um espírito, me renova em mim um espírito inabalável,
é porque Davi, tendo sido valente a maior parte da sua vida, nesse momento ele se encontra acovardado. Nesse momento Davi está inseguro. Nesse momento Davi está enfrentando um monstro da alma, que é o medo. O medo. O medo é uma realidade na vida da gente. É um instinto de preservação. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, eles, pescadores experientes, viram que o mar não estava para peixe aquele dia. O mar estava muito agitado. Eu falei, isso vai dar problema. Eu estou achando que esse barco vai afundar. Nós somos muitos aqui, o barco está pesado, as ondas estão revoltas, Jesus está dormindo. Mestre, não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Lembra do hino? As ondas atendem ao meu mandar. Sossega, sossega. Jesus dormindo, os discípulos assustados. O medo da morte. O medo da morte. O medo da doença. O medo do desemprego. O medo da falência. O medo do divórcio. O medo do fracasso. Medo. O medo nos acomete. Temer, muitas vezes, é por um instinto de sobrevivência. O medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Se a gente não tivesse medo, a gente ficava pulando de qualquer altura. Pensava que pode atravessa um corguinho, depois vai lá no Araguaia e fala, hoje eu vou atravessar o Araguaia. Falei, opa, e se eu não conseguir? Não é? Ainda bem que a gente para e pensa, e se eu não conseguir? O medo da morte é uma preservação. Aí esse carro dá 120, dá 140, dá 160, dá para fazer uma curva a 160? Não sei, vai que não dá. Então, aí, deixa eu diminuir a velocidade. Esse medo é o que nos mantém vivos. E é por isso que os homens morrem antes das mulheres, né? Que os homens acham que não precisam ter medo, mas o medo nos preserva. Só que às vezes o medo nos paralisa. Às vezes o medo nos trava. E aqui Davi está orando, renova dentro de mim um espírito inabalável, renova dentro de mim o homem corajoso que eu fui, renova dentro de mim o homem seguro que eu fui, renova dentro de mim aquela pessoa que confia no Senhor e acredita, e por isso tem paz. Eu creio que esta deve ser a nossa oração. Quando a gente pensa em estabilidade, é o nosso tema de hoje à noite, nos mantermos constantes. A constância é fruto de uma fé em um Deus que nos sustenta. Eu não quero caminhar muito agora, deixa isso para de noite. Porque o medo nos paralisa. Então pensemos em algo que é constante. Não é? A gente não quer uma corrida de 100 metros, que a gente dá aquela disparada e dali a pouco perde o fôlego. A gente quer correr a maratona da vida. São 42 quilômetros. Não adianta você disparar, correr muito, que você tem muita coisa para fazer. A vida é uma maratona, então a gente quer começar e a gente quer terminar. Mas a gente precisa então de uma constância. Esse ritmo da vida depende muito da nossa fé, da nossa firmeza no Senhor. E Davi, quando compõe esse salmo, quando canta isso na presença do Senhor, ele está vivendo um momento de fraqueza, mas pedindo ao Senhor que renove nele o espírito, o ânimo, a fleuma, a coragem. O homem interior de Davi precisa se levantar,
precisa reviver aquele menino que um dia enfrentou um leão, aquele rapazote que um dia enfrentou um urso, aquele homem ainda no princípio, talvez quase imberbe, enfrentou o gigante, se tornou um valente de Israel, uma inspiração para os seus valentes que vieram depois dele. Davi queria ser de novo aquele homem corajoso. E quem é que pode devolver a coragem para alguém que a perdeu? Lembrei agora do Mágico de Oz, né? No Mágico de Oz tem a história, o leão. O leão havia perdido a coragem. Quem não assistiu, vai assistir. Tem umas 5 versões por aí. Quem devolve a coragem para a gente? Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Há um texto no Novo Testamento que me importa agora. Na segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo está preso, sentenciado à morte, muito próximo da sua execução. Essa é das cartas paulinas a mais tardia que conhecemos, é a última que ele teria escrito. Já se aproxima o tempo da minha partida, ele vai dizer. Mas no começo da carta ele diz a Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você, Timóteo, nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas, eles eram como pai e filho. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento. Olha que frase linda. A poesia bíblica é maravilhosa. 2 Timóteo, capítulo 1, estou agora no verso 4. Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. E eu estou certo de que habita também em você. No Dia das Mães, lembrando aqui de Lloyd e Eunice, 2 mulheres de fé que inspiraram fé em Timóteo. Neto de uma, filho da outra, mas que aprendeu com as mulheres o que é ter fé. Obrigado, mães, mulheres de fé que nos inspiram. Eu fui inspirado na fé pela minha mãe. Verso 6, por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição de minhas mãos. O apóstolo Paulo, em algum momento da jornada deles, Timóteo se pôs de joelhos e Paulo, de alguma forma, fez uma ordenação sobre Timóteo. Reconheceu o dom em Timóteo, talvez o dom do evangelista, enviando Timóteo para que pregasse o mesmo evangelho que Paulo anunciava como apóstolo. Paulo tinha autoridade apostólica e delegou a autoridade a Timóteo e disse: vai, evangeliza, o que de mim você ouviu, você comunica, o que de mim você aprendeu, você ensina a homens idôneos capazes de ensinar a outros. Então a imposição de mãos significava uma capacitação, um empoderamento. Vai, Timóteo, onde eu não posso ir, vá. Eu estou preso, mas você vá. A palavra de Deus não está presa. Eu estou aqui em cadeias, mas você vai e leva a palavra. Mas aqui Timóteo aparentemente estava acovardado. E aí Paulo escreve: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, não negligencies, mas reavive o dom que está em você, pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Paulo está aqui encorajando Timóteo. Aviva o dom que está em você. A mesma oração de Davi. Renova em mim o espírito inabalável.
Aviva o dom que está em você, porque você recebeu não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Percebem que é mais ou menos a mesma coisa? Davi orando por si, pedindo que Deus renove a sua coragem, renove o seu vigor, restaure a sua valentia. E Paulo intercedendo por Timóteo, encorajando Timóteo, recomendando ao jovem Timóteo que, cheio do Espírito Santo de Deus, se lembre que Deus lhe deu espírito de valentia e não de covardia. Eu creio que nós, em alguns momentos, vamos passar pelo vale da sombra e da morte, pelo medo. O barco vai ser sacudido em alguma noite de tempestade. O deserto vai parecer longo em algum momento da nossa trajetória. Nós temos as nossas metáforas, né, para falar nas nossas dificuldades. Deixa eu quebrar um pouquinho, vocês estão muito sérios aí, né? Dizem que um dia 4 pastores se encontraram lá numa feira. Aqui tem feira de rua também? Na ponta da feira tem a pastelaria? Mais ou menos. Lá em São Paulo a pastelaria é sempre de um japonês. É sempre um japonês que vende pastel na feira. Então que os 4 pastores foram lá e se encontraram na barraca do pastel. E aí um chegou, e aí, irmão, como é que está a lida? O primeiro falou, vale. O outro, deserto. O outro, batalha. O pasteleiro perguntou, o que vocês estão falando? Mistério. Linguagem de crente, né? Como é que está a vida? Vale. E a tua? Deserto. E a outra? Batalha. Não tem ninguém aqui que está bom, não? Não. Às vezes a vida é assim. Às vezes a vida é difícil. Mas de criança a gente também aprendeu a cantar uma musiquinha. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, 1, 2, 3, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa. Tudo na vida passa, inclusive as lutas. O deserto um dia termina. O vale um dia se transforma numa planície serena, ou no mais uma montanha que a gente sobe. Está tudo certo. Não perca a coragem. Ore ao Senhor para que Ele renove em você a coragem. E se você está naquela fase do dom adormecido, daquele que não quer fazer mais nada, daquele que não quer mais se envolver, não quero mais lidar com isso ou com aquilo, feito Timóteo, avive o dom que está em você. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, e moderação aqui tem a ver com o domínio de si mesmo. Você pode vencer. Amém? Deus nos dá poder para enfrentar as batalhas, Deus nos dá amor para conseguirmos caminhar juntos um pouco mais, e Deus nos dá moderação para conseguirmos dominar o nosso próprio coração. Porque a vida é assim. A vida tem a ver com as batalhas que a gente enfrenta. Nós precisamos de poder porque a vida tem lutas, a vida tem reveses. E tem coisas que a gente não procurou, que a gente não plantou, mas simplesmente acontece. Às vezes tem a ver com circunstâncias normais. Do outro lado do mundo, alguém faz alguma coisa que nos afeta. Acontece. Não é?
O presidente dos Estados Unidos assina uma lei lá e tem gente que fica desempregada no Brasil. Vai entender um negócio desse. É um mundo globalizado. Então, tem batalhas que a gente enfrenta que não tem explicação. Você está estável lá na sua empresa, trabalhando há não sei quanto tempo, de repente o seu patrão começou a ficar meio doido, faliu, quebrou a empresa. Você pensou que ia se aposentar com tranquilidade, mas nem você, nem seu patrão, vai entender. Né? O fazendeiro que trabalhava lá, você gostava da fazenda, o fazendeiro gostava de você, de repente o fazendeiro morre. E o filho dele vai dizer, vendi a fazenda. Puxa, mas espera aí, você, cuida da sua vida. Então tem coisas que nos acontecem que a gente nem tem controle, não é verdade? Depende dos outros. Você está na estrada tranquilamente, na sua mão, na sua velocidade, tomando cuidado, vem um outro lá cochilando, e a gente não tem domínio sobre tudo ao nosso redor. Mas Deus nos deu o espírito de poder. A gente encontra a força, a gente se levanta. Deus nos deu amor, porque tem hora que nos relacionamentos as coisas ficam difíceis. Se dentro da família, às vezes, a coisa complica, dentro da igreja também, né? Nas relações sociais. Mas Deus nos deu amor para que a gente supere as dificuldades. E Deus nos deu moderação, porque tem coisas em nós mesmos que nós queremos melhorar e tem hora que a gente não acredita mais que pode, mas Deus nos deu esse poder. Vamos continuar acreditando. Então esse espírito forte, esse coração puro, e esse espírito inabalável, esse espírito que é constante, ele é possível mediante uma fé genuína em Deus. Eu convido você a refletir que assim como Davi, que teve uma vida de altos e baixos, de glórias e fracassos, isso pode acontecer comigo ou com você, mas que a gente busque uma linearidade. Esse é o tema da noite, né? Que a gente busque essa constância, sabendo que Deus pode renovar o ânimo, o vigor e a coragem. Se de alguma forma você perdeu as forças, ore a Deus, Ele as devolve. Se de alguma forma você perdeu a coragem, ore a Deus, ainda dá tempo de você retomar a sua vida. Se você perdeu o vigor, se você perdeu a paciência, ore a Deus. Deus renova. Finalizo com a citação do profeta. Os que confiam no Senhor são como as águias. Elas vão às alturas, planam lá pelas correntes do vento, o Espírito, e lá elas refazem as suas forças. Sobem com a força das suas asas, mas lá em cima descansam na força que Deus dá. Às vezes a subida é penosa, mas lá em cima o Espírito do Senhor nos sustenta. Abre as asas, descansa no Senhor. Como dizia também a antiga canção, confia nele, o mais ele fará. Amém? Vamos orar? Senhor, talvez alguns dentre nós, ou quem sabe outros, longe de nós que estão vendo à distância, estejam enfrentando tempos difíceis, tempos de desânimo, tempos de abatimento, de frustração. As decepções, as fraquezas e os fracassos muitas vezes nos fazem desanimar. Mas nós oramos ao Senhor, ao Deus que dá força ao cansado, ao Deus que dá ânimo ao abatido, ao Deus que levanta o prostrado, ao Deus que dá visão ao cego e dá sonhos aos velhos e profecias aos jovens. Sim, o Deus que anima o seu povo, porque Tu és o Deus que tira do deserto, mas é poderoso para introduzir a Canaã. O Senhor é o Deus que faz passar pelo meio do mar, mas que coloca numa boa terra.
Sim, o Senhor é o Deus que tem caminhos, que tem processos, que tem meios para nos ensinar e para nos modelar. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, reconhecendo que muitas vezes precisamos renovar as forças como a da águia. E é por isso que estamos aqui esta manhã, Senhor, para pedir ao Senhor que nos ajude, para pedir ao Senhor que nos visite, para pedir ao Senhor que restaure em nós os sonhos de uma vida plena, de uma vida cheia de graça, de uma vida frutífera, de uma vida abundante. Sim, Senhor, nós queremos viver a plenitude da Tua graça em nós. Nós queremos acreditar no poder que transforma, no Espírito Santo que santifica, no Deus justo que também nos ensina o caminho de justiça, no Príncipe da paz que pacifica o nosso coração. Nós queremos viver, Senhor, uma vida familiar saudável, uma relação boa de pais e filhos. Queremos viver a harmonia na nossa casa e vivemos uma igreja em harmonia. Sim, Senhor, nós queremos experimentar todas as boas dádivas que Jesus conquistou para nós. E não é firmado no nosso mérito, Senhor, mas é por confiarmos no Deus de toda graça, por confiarmos num Deus que é bom, por acreditarmos num Deus que tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós queremos viver o melhor de Deus, Senhor, o melhor de Deus, que é Cristo em nós, esperança da glória, a firmeza da fé, apoiada não na nossa própria força, mas a fé apoiada na palavra que saiu da boca de Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que nos diz. Por isso, Senhor, visita-nos com Teu poder e com Tua bênção. Como Davi, Senhor, nós oramos, renova em nós um espírito de ousadia, um espírito de coragem, de fé, de força, de amor, de poder, de moderação. Para a glória do Teu nome, Senhor, oramos em Cristo.